Seja bem-vindo à mais nova temporada do Extracapitular Podcast, o seu podcast, o podcast da Alumni Brasil. E estamos aqui hoje para poder inaugurar a temporada de 2023, nesse período ainda um pouquinho de férias, no mês de janeiro, os nossos seniors demolês, os nossos membros de recesso, alguns na praia, outros não, alguns trabalhando, outros não, né? No meu caso, eu estou trabalhando e muito. No meu caso, eu não tô. No caso do Igor, ele está de férias. Que é muito bom, né, Igor? Bom demais, que é isso. Tá faltando uma pessoa aqui hoje, não tá não, Igor? Não. Nosso grande irmão Matheus Bandeira. Ele vai ver o episódio, tá bom? Ele não fica triste, né? Sabe que é brincadeira. Então tá bom. Então nós vamos inaugurar a nossa temporada. O Bandeira tá lá nas terras mato-grossenses dele, descansando também. Descansando, lá em Tangará. É isso aí, então bom descanso pro Band que tá vendo esse episódio. Em breve a gente volta aí a gravar com ele aqui no nosso Extracapitular Podcast. Boa, quem é você? Beleza, olá, eu sou o Paulo Júnior, PJ, presidente da ADAV, graças a Deus isso? por 6 meses, 5 meses e alguns dias e contando aí pro nosso Senod de 2023 lá em Aracruz. Aproveitando, já vou deixar um jabazinho aqui pro nosso Supremo, faça a sua inscrição, o Senod está com preço especial, vai aparecer o site aqui embaixo para vocês. Não deixe de se inscrever e participar aí desse que estão prometendo e nós vamos ver que será um dos maiores Senodes aí dos últimos anos da nossa Ordem Demolei unificada. E tem uma grande atração nesse Senod que é a minha presença. Eu vou lá, então quem não me conheceu ainda, eu recebo várias cartas dos fãs. Carta, né? A gente tem a caixa postal, mas aí, enfim, eu vou estar lá também. Eu acho que é uma oportunidade muito boa aí depois da pandemia. A gente não teve alguns eventos, mas esse parece estar vindo aí num ano novo, né? A gente já tá tudo renovado, então com um big congresso ia ser muito bom ver todo mundo lá. É isso aí, e com um preço especial para os demolês ativos, né? A intenção do nosso Prêmio Conselho é levar aí uma galera, né? Levar os demolês ativos do capítulo, então tá com um precinho promocional. E nós da ADAB não podia ser diferente, a gente tá aí com uma campanha aí que nós vamos levar um representante de cada aluno estadual custeado pela Alumni Brasil. Pô, muito bom. É isso aí. Né? Inclusive, nós vamos falar disso depois, vamos esperar um pouquinho. Então, aguardem. E fala um pouquinho pra gente, Igor, aqui desse maravilhoso estúdio, onde nós estamos aqui reunidos nesse podcast, que nos dá todo o suporte para essas gravações. Quer ver? Ó, Iraí, essa câmera aqui geral, por favor. Aí essa só em mim agora. Aí uma no PJ pra todo mundo ver ele. E essa aqui que é do convidado que ainda não chegou. Viu a variedade do Estúdio Leste? Isso é só que eu liguei pro Cadinho e falei, põe a câmera assim hoje. Entendeu? E tem toda essa iluminação, vários espaços aqui que dá para criar diversos formatos para um programa que você queira criar ou também para uma videoaula. Às vezes você é um profissional aí da sua área que tem o que passar e gostaria de monetizar isso, né? Cursos online é uma coisa que cresceu muito. Então, procure os nossos amigos do Estúdio Leste que cedem essa estrutura para nós aqui toda vez e também são nossos parceiros. Então, dá uma olhadinha no Instagram ali, @estudio.leste, lá tem mais contatos para você procurar, né? O estúdio fica em Belo Horizonte, então você de Belo Horizonte, região metropolitana, não deixe de conhecer, é uma oportunidade. Isso aí, né? Foram nossos parceiros aqui do Estúdio Leste, que a gente sempre agradece por disponibilizar essa estrutura para a gente gravar o nosso podcast. Meus irmãos, se vocês quiserem participar também do nosso podcast, é bem simples, só acessar o nosso Instagram, @DemoleiAlumniBrasil, mandar lá sua sugestão, sua dúvida, acompanhar os episódios, a gente sempre lança lá, né, os novos episódios, os episódios antigos também, acesse lá, @DemoleiAlumniBrasil, lá no Instagram, que a gente está à disposição para ouvir vocês, e se quiserem também participar aqui do nosso podcast. Isso aí, Igor. Isso aí. E o que a gente tem hoje na nossa pauta aí? Pois é, hoje na nossa pauta nós vamos trazer um tema bem interessante. A pauta do dia hoje é sobre Demolei, empreendedor do amanhã. Nós vamos falar um pouquinho sobre empreendedorismo, que é o nosso tema anual. Que isso, então tem tudo a ver. E tem alguém aí que pode falar sobre isso? Que eu não entendi nada. Né, nosso convidado super especial vai entrar aqui agora, após a vinheta. Estamos de volta aqui agora com o nosso convidado especial de hoje. Não vou apresentá-lo, porque ele vai se apresentar pra gente daqui a pouquinho, mas é um grande irmão valoroso, membro da Alumni do Paraná,
né? E a gente vai falar um pouquinho aí hoje sobre as andanças dele, alguns empreendimentos que ele já se envolveu. A gente vai falar um pouquinho aí sobre empreendedorismo, deixar algumas dicas, falar um pouquinho também de marketing, enfim. Então, nosso tema hoje é voltado para você, sênior Demolei, que quer ser um empreendedor, e para o Demolei ativo também, lógico, né? Nós alcançamos aí as diversas áreas da Ordem Demolei, mas em especial senhores Demoleis que querem empreender, que querem abrir o seu negócio. Então a gente vai trazer algumas dicas para vocês aí. Cordaço, se apresenta aí. Bom, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, pelo espaço, né? Aproveitando que a gente está aqui pertinho de Belo Horizonte, aproveitar a viagem para cá para fazer essa participação com vocês aí. Bom, meu nome é Luiz Gustavo Cordaço, eu sou Demolei, sênior Demolei e atualmente também maçom, né? Lá do Paraná, cidade de Cascavel. Atualmente estou como presidente da Associação Demolei Estadual do Paraná, né? A ADAI do Paraná. Assumimos agora no congresso no meio do ano em Cascavel. Ganhar em casa, né? Assumir em casa. Você viu que você vai no Senod, né? Então. A gente tá aí na expectativa, né? Vamos ver como é que vai ser essas participações nossas aí como senhores agora nos congressos nacionais, com apoio também da Alumni Brasil. E estamos aí para conversar um pouquinho sobre a parte de empreender, né? Empreendedorismo, esse tema também que traz no tema anual da Ordem Demolei em si. Na sua vida, o empreendedorismo é algo, o quão você diria que é presente no seu dia a dia? Olha, eu gosto bastante da parte de criar as coisas no modo geral, né? Desde moleque sempre fui muito criativo em desenhar e fazer as coisas, desenhava Dragon Ball, desenhava Pokémon e Digimon, aquelas épocas de desenho, né? Então, tirar as coisas que tá na cabeça e colocar no papel, eu já encaro como um começo de empreendedorismo, né? Porque o empreender é basicamente você tirar alguma coisa que tá na teoria e colocar na prática. Né? Tornar tangível aí, né? Você tira Legal, da né? ideia e coloca pra ação, né? No meu conceito, claro, né, de empreendedorismo, eu encaro como isso. Então, assim, se você tem uma ideia, se você tem um projeto, se você tem um projeto de melhoria, de lançar um produto novo, ou criar um negócio novo, coloca no papel, depois você passa para colocar na prática. Para mim, isso já é um ato de empreendedorismo. Então, fica um exemplo mais fácil de você definir, pelo menos ao meu ver, né? O que poderia ser empreendedorismo e como os demoleis, ou senhores, ou todo mundo aí que estiver assistindo, poderia tratar essa palavra que é falada várias vezes ultimamente no nosso mundo aí, de uma maneira mais simples e direta. Tem uma ideia na cabeça, coloca em ação, já está empreendendo, no modo geral. Legal. Muito bom. E os nossos membros da comissão sempre montam a pauta aqui pra gente, traz alguns números, né? Então, um abraço. Gente aqui. Deixar um abraço aqui para nossa comissão do podcast Extracapitular, em especial o Pedro, né, que montou essa pauta aqui pra gente. Nas férias dele. Nas férias do nosso recesso, né? Mas eu tava dando uma lida, né, em algumas coisas, né? Ele até colocou aqui na pauta sobre quanto que o empreendedorismo cresceu no Brasil nos últimos anos, em um cenário, em especial de pandemia. E muito em parte disso porque as pessoas começaram a ter que reinventar, né? Muitas pessoas perderam o emprego, outras tiveram que mudar o ramo de negócio, e a pandemia meio que deu uma forçada nisso, né? Então, enfim, diversas áreas a gente viu que foram impactadas por isso, né? Principalmente áreas voltadas para tecnologia. Internet cresceu muito, os TikTokers, enfim, essa área de e-commerce, venda online. Então, isso tudo teve um boom muito grande nesses últimos anos, né? Em especial no ano de 2021 para cá. Né? E aí, nossas primeiras. Agora a gente já falando já um pouquinho mais do tema, viu, Cordaço? A gente vê que muita gente quer empreender, né? Muita gente quer abrir seu próprio negócio. E eu queria que você falasse um pouquinho pra gente hoje qual que é a sua atuação, né? Só no atual, antes da gente falar algumas coisas que você já teve, alguns negócios que você já passou, né? Empreendedor experiente. As suas experiências. Fala um pouquinho do seu momento atual, né? O que você faz da vida. Aqui a gente fala de onde você é, pra onde você vai, de onde eu sou, onde eu vou, onde eu tô. Tudo... Apesar de ser brasileiro, esse capitular a sede tá aqui em BH, então a gente fala o bom mineirês. Então a gente quer saber um pouquinho do seu momento atual. Bom, atualmente eu falo a gente porque é eu e minha esposa agora, né? Então a gente lá em Cascavel, a gente começou a empreender na parte de uniformes e camisetas. Né? Essa camisa da Alumni estadual nossa lá da ADAI, a gente que fez agora no Congresso Estadual, o primeiro lote que a gente fez para divulgar, mais um institucional da ADAI, não da gestão ou coisa assim. Então a gente já fez, a gente tem a modelagem nossa que a gente trouxe dos Estados Unidos, né? A gente morava lá até um ano e pouco atrás, eu e minha esposa. Então as roupas que a gente usava no dia a dia, que eram roupas de marcas, né?
considerado marcas boas aqui para os brasileiros, lá de dia a dia. Então a gente tinha essas roupas no nosso dia a dia, então a gente, quando veio para cá, a gente veio com a mudança, trouxe essas roupas, e a diferença que a gente viu dessas roupas para as roupas comuns é o caimento. Então a gente montou a nossa própria modelagem lá, era um desejo que minha esposa já tinha de mexer com alguma coisa de roupa e tudo mais. Então atualmente a gente está com essa empresa de uniformes e camisetas, fazendo camisetas masculinas e femininas no modo geral. Vamos vir agora com as polos, que a gente está finalizando as polos agora, final do ano, a modelagem dela também, baseado um pouco na Hollister, com um pouco na Tommy, a modelagem meio mesclada assim, né? Essa da polo em si. E procurando os fornecedores de qualidade para manter a qualidade tanto no uniforme quanto nas camisetas da marca de linha. Então hoje, na parte de empreender, nos últimos 6 meses, a gente montou essa questão dessa empresa de uniformes em si. Você falou de caimento, assim, isso já é tipo um diferencial, né? Porque, pelo que eu entendi, é uma marca de camisetas que a pessoa pode plotar, colocar o logo dela, da empresa dela, né? Então, ela é personalizada, Sim. né? E o que seria essa questão do caimento? Tô perguntando exatamente de um detalhe do seu negócio, porque eu acho que isso é importante, porque uma empresa de camiseta tem várias, mas aí você já falou de algumas coisas que eu vi que eu não vejo falando em outros. Porque, que nem eu falava pra minha esposa, eu vou ter que sair e vender. Eu vou chegar e falar aqui, meu produto é bom, meu preço é bom, a gente tem qualidade, a gente é honesto, porque a gente tem que falar que é honesto porque é uma qualidade, né? O negócio tinha que ser natural, a honestidade hoje é uma qualidade que você tem no mundo empresarial. E tudo isso aí, todo mundo que for vender para alguém, para um cliente, vai falar que tem isso aí tudo no produto dele. Qual que é o nosso diferencial? A gente teve num outro país, usamos as roupas, a gente tem até hoje, né? As roupas de marcas que pra gente aqui às vezes não tem tanto acesso, é muito mais elitizado. Sim. A gente pegou essas modelagens, levamos pro nosso pessoal que monta lá, montamos uma modelagem que dá um caimento legal, o P, o M, o G e tal, tudo certinho, um pouco mais comprida, ela é no comprimento, vai ficar mais legal. Tipo oversized. Porque, tipo assim, a gente teve como primeiro pedido Perguntando nosso... que depois eu vou pedir, eu acho que eu gosto dessa. Porque, assim, o nosso primeiro pedido, coincidentemente ou não, foram as camisetas do CEOD lá de Cascavel, do Paraná. E aí a gente tinha que fazer um uniforme, pro CEOD, que servisse tanto para os tios quanto para as tias. E os detalhes que eu penso, né, no caso assim, como é que o meu cliente vai receber o meu produto. Isso em todas as partes que eu for criar alguma coisa. E o meu cliente, no caso, maçom, demolei, escudeiro e tias, é um cliente que eu já conheço há um bom tempo, né? Sim. E daí o que eu penso? Mas vai ter do meu tamanho, vai ficar grande, vai ficar pequeno? Então a gente fez um pouco mais comprido nosso modelagem, pouca coisa, não dá nem um palmo quase. De comprimento aqui não é cintura, né? O quadril para baixo aqui, que daí agrada. Se a pessoa tiver uma barriga, cabe. Se a pessoa tiver peito, cabe. Então ficou meio que geralzão para elas, né? E para eles também. E é uma coisa que está bem popular, né? Dessas grandes marcas de fazerem esse modelo que serve para homem. Porque hoje em dia tem também essa questão de gênero, sexo, ideologia e tudo mais. Então, assim, não tem mais tanto assim definido, esse aqui é para homem, esse aqui é para mulher. Cada um vai usar o que achar mais confortável. E com esse negócio também do home office da pandemia, o pessoal quer ficar confortável em casa. Sim. Então, um outro segmento que eu converso com minha esposa, falou, a gente não tem que ficar pensando muitas vezes de montar uma linha de camisetas pro povo sair pra balada. Porque ninguém monta a camiseta pro cara ficar em casa fazendo uma live, por exemplo. Vai ficar em casa fazendo uma reunião ao vivo ali e tal. Então, esse ramo é um negócio que eu comecei a falar com ela pra gente poder tentar explorar. Algo confortável, mais básico, sem muito estampa e coisa arada, que a pessoa possa usar em casa, não vai ficar transpirando, não vai ficar nada. É um negócio de qualidade que a pessoa pode ficar no seu dia a dia, sabe? Muito bom. Partindo um pouco mais para esses lados. E aí uma dúvida que aí vem a visão empreendedora. De onde que veio que isso seria um bom negócio? Né? Como você tirou isso? De onde você tirou isso? Tipo assim, né? Que eu acho que a questão do empreendedor é o cara que consegue ver uma coisa onde ninguém vê. Transformar a ideia em algo real, né? Empreendedor, assim, não empreendedor, né? Ideias todo mundo tem. Todo mundo tem uma ideia legal. Se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, se eu for pra Lua, se eu for pra Marte. Mas poucos são um cara que vai lá construir um foguete, né? A gente tá esperando aí o Elon Musk. O Elon Musk, Passou né? 2022. E inclusive não é o cara mais rico do mundo. Não mais. Construiu o foguete para ir para Marte, sei lá, para a Lua, Sim. né? Mas quem realmente consegue tirar do papel, né? Então, assim, é bem complicado essa questão do empreendedorismo. Mas, por outro lado, tem algumas ideias, algumas coisas que a gente vê que realmente fazem sucesso, né? E o que o Igor, né? A pergunta do Igor é bem legal para... Isso é útil, né? Não, camisas, marcas, roupas, tal...
é algo que todo mundo usa, né? Todo Sim. mundo usa usar roupa e tal. Tem dois pontos de visão, né? O meu pai é uma pessoa assim que sempre me aconselhou com algumas coisas na visão dele, que é uma pessoa bem mediadora, então ele consegue ver meio que pra todo mundo, o que é bom pra um, bom pro outro, e não ficar meio que puxando muito pra um lado só. Uhum. Antes das camisetas, a gente tinha outra coisa de pão de mel também, e eu falava assim, ó, eu quero fazer o tráfego pago e eu preciso direcionar para um público específico. Uhum. Qual você acha que seria o público nosso? Falei, todo mundo que tem boca. Não é um público específico. Todo mundo vai estar anunciando para esse público que tem boca. Entendeu? Sim. Então, assim, quando você pensa no seu consumidor final, você consegue ter um diferencial na sua ideia. Tipo, eu vou vender roupa, vender uniforme. Tem 300 empresas que vendem Que roupa e vende roupa uniforme. uniforme. Qual que é o nosso diferencial? Uhum. Caimento. Ah, mas o cara fala, a modelagem também é específica, é única, a dele também é única, cada um tem o seu caimento. Só que daí você começa a mostrar os pontos positivos que a sua ideia, ou a sua marca, o seu produto tem, que a pessoa começa a entender muito antes de você falar o preço. Ela começa a gerar valor em cima daquilo que você está falando. Ó, a gente viveu nos Estados Unidos pelo menos 3 anos, a gente trouxe as roupas de lá, a gente viu que a diferença é... Então aí, ó, só um pause, já é um primeiro ponto. Tipo assim, a gente viu lá fora um outro mercado que os outros não viram, talvez, né? Então, Sim. tô elencando mais pro pessoal já ver que, tipo assim, você tem que conseguir ver fora da caixa mesmo, Visualizar né? fora do- Aproveitar o que você pode, que do nem eu fui tradicional. pros Estados Unidos, aproveitei isso pra mim, né? Um grande exemplo de gente que foi para os Estados Unidos, trouxe para o Brasil e deu certo é o Caíto Maia da Chili Beans. Ele Ah, sim, comprava total. óculos lá e vendia para os amigos aqui. E foi fazendo isso e montou um negócio em cima. Existe esse conceito no Brasil de que as coisas dos Estados Unidos são melhores, Uhum. no modo geral. Sim. Então, assim, mas também você não vai usar isso como vantagem de falar que o seu negócio é melhor, às vezes não é. Aham, Você sim. tem que jogar limpo Tem que também, ser né? melhor. É. Uhum. E aí é uma outra coisa que eu entro no detalhe assim das coisas, é o tecido, né? Roupa tem 300 tipos de tecido também. Então assim, isso aqui é uma poliviscose. Uhum. Poliviscose também tem vários fornecedores, cada um faz do seu jeito. Quando a gente for escolher os fornecedores nossos para fazer, claro que a gente vê preço também, mas eu gosto muito de sentir o toque do tecido, mas isso assim na parte de trás aqui e tal, e ver como é que vai ficar no corpo. Você não vai ficar arranhando, então você parece que eles Sim. são mais secos e tudo mais. E depois disso, a gente fazia a modelagem, um projeto piloto para mim e para ela. A gente ficava usando para ver se não ia dar cheiro, se não ia desbotar, se não ia encolher, essas coisas tudo, para depois a gente colocar isso em prática. Então assim, não é simplesmente acrescentando na listinha de coisas para se ficar ligado na questão de empreender, não é simplesmente ter uma ideia e falar, vou fazer e vai ser assim. Você tem que colocar a ideia, faz para você primeiro, para um grupo menor, testa, para daí que você mostrar para o grupo maior, você já está com o negócio mais encaminhado, entende? Legal. Porque senão você vai, já quebra a cara de vez e fala, não vou fazer mais nada não. Sim. Tem uma pergunta que vai um pouco... Porque assim, quando eu era criança, eu não tinha essa noção do que era empreendedorismo. Eu lembro que eu fui até num evento que até um Demolei daqui organizou na época, que era voltado a empreendedorismo, e eu comecei a ter umas visões voltadas a isso. Mas quando eu era criança, eu achava que todo empreendedor era rico. Né? Porque, pô, o cara tem uma empresa. E a gente vê que a realidade do Brasil leva para que, às vezes, a pessoa vai empreender por uma oportunidade de ganhar um pouco mais do que seria um salário, né? Batendo cartão, vamos dizer assim, né? E muitas vezes um cara pode ser empreendedor com uma coisa pequena, tipo um cara que vende coco, sei lá, na praia, Sim. né? E ele já é um empreendedor e não é fácil, né? Tipo assim, Não. principalmente o começo e o volume de empreendedor que tem, né? Como que você vê esse cenário assim? A gente passou, voltando dos Estados Unidos, a gente volta sem ter um emprego no modo geral. A gente fazia Sim. as coisas lá, veio pra cá com as coisas tudo e vamos recomeçar no Brasil. Claro que aqui a gente tá jogando em casa, tem um pouco mais de proximidade com a família, pode ter contato aqui, um amigo ali, coisas assim. Quando a gente voltou, a gente foi pra Cascavel, lá onde eu moro, morar lá. E lá a gente tem a empresa da família que mexe com móveis, é uma indústria de móveis clássicos. E eu nunca me dei bem em sentar numa sala fechada, no escritório, mexer com papel e ficar fazendo essas coisas assim. Eu gosto de pessoas, eu gosto de estar conversando com as pessoas e criando e tendo ideias e tudo mais. Então, assim, eu fico na empresa, ajudo na empresa que eu posso ajudar, mas ele me acha o saio para pegar um tecido, para fazer uma coisa e tudo mais. Então, assim, para poder ter essas ideias, para mim sempre foi bom ter essa liberdade de fazer esse network, de estar em tudo quanto é lugar. E isso vai também na questão de você ganhar mais ou ganhar menos.
Se você tem uma empresa ali que você trabalha 8 horas por dia e é fichado, é registrado naquela empresa, você vai ter a sua segurança, a sua estabilidade de ter o seu salário no final do mês, já sabendo quanto você vai ganhar. Sim. E na parte de investimentos, quanto mais arriscado é o seu investimento, maior a sua rentabilidade. E na parte de você empreender, você está tomando todos os riscos. Você não tem a segurança que no final do mês você vai ter um salário Sim, para sim. você. Ninguém vai garantir nada. Então, se o risco é maior, você pode sim ganhar mais. Só que o seu trabalho para você conseguir fazer isso acontecer é muito maior do que as 8 horas por dia, às vezes. Sim. Então, já teve vezes que a gente tá lá separando tecido até 1 hora da manhã, para levar no outro dia pro pessoal cortar e já fazer as coisas pro pedido. E também tem um outro ponto que eu vejo muito, que é quando você se torna empreendedor, empresário, etc., você também começa a lidar com outras pessoas, e com a vida de outras pessoas que dependem também de você. Então, se você tem uma empresa, então você precisa de pessoas para costurar, pessoas que vão fazer algum tipo de serviço para você, que é um fornecedor, né, de trabalho, de mão de obra, Sim. etc., que vão contar com você. Então, o risco, além de financeiro, você começa a lidar com a vida de outras pessoas que começam a depender de você também, né? No final do mês você tem que pagar as contas, pagar salário, pagar fornecedor e tal. Ah, não, esse mês aqui fiquei no 0 a 0. Ah, esse mês aqui eu já ganhei um pouquinho a mais. Esse mês aqui eu ganhei um pouquinho a pressão menos. demais. É uma pressão muito grande, né? Garantir o salário dos outros. Você começa a lidar com a vida de outras pessoas que depende de você, né? E muitas vezes isso aí acaba se tornando até uma pressão, né, como você comentou, e às vezes as pessoas encaram isso como uma barreira para não começar alguma coisa. Porque todo mundo tem a visão de uma empresa, tipo, tem uma sede física, a gente é bem reconhecido, a gente tem cliente, tem pessoa que trabalha para mim, tem um secretário, tem alguém ali que trabalha comigo. E no começo não é assim, no começo é você e você, e acabou. Às vezes tem alguém para te ajudar, mas está te ajudando, ele não vai receber salário. No começo você é o secretário. No começo você é o gerente, o secretário, o cara da limpeza, tudo, você faz tudo. E aí eu até brinco com a minha esposa, falo, e você sabe mais ou menos quando é que termina esse começo e a gente começa a receber alguma coisa? Você tem um tempo para fazer Conta isso? pra gente. Conta pra gente aí. Num consenso meio que geral, analisando a parte de administração, de empreender e tudo mais, eles analisam, por exemplo, para comprar uma empresa, para você administrar uma empresa que está sendo vendida, eles analisam o faturamento possível que você pode ter com ela por mês e ver se ela vai se pagar, de acordo com o valor que você está comprando ela, em 18 meses. Ou seja, em um ano e meio, você tem que ter o seu rendimento que você investiu pelo menos de volta. Aí é um negócio viável. Entendi. Aí fala assim, vou começar um negócio de camiseta, tenho aqui, sei lá, 10 mil reais para começar, para comprar material, para fazer isso, para ver aquilo, investir numa publicidade ou entrar em tal lugar. Em quanto tempo eu pego esses 10 mil de volta? Se tiver dentro de 1 ano e meio, o negócio é bom, pode ir que vai dar resultado. Mas claro, né, mantendo o foco, os objetivos e tudo mais. Agora, você fez os cálculos, vai retornar em 2 anos. Aí já não é um negócio tão viável assim. Entendi. Claro que não é só ter uma ideia e fazer, você tem que ter essa parte também de não ser um doidão e fazer as coisas acontecer, né? Mas essa parte de levantar custo, de analisar as coisas, quem faz é minha esposa. Eu sou mais, tô com ideia, vou lá fazer, vai dar certo, e vamos aqui, vamos ali. Então, é que nem se contou do Elon Musk. O Elon Musk é esse perfil. Ele vai ter ideia. Pergunta como é que funciona um carro elétrico. Ele não sabe. Ele paga as pessoas que fazem. Ele fala, eu quero fazer tal coisa. Steve Jobs, a mesma coisa. Eu quero que o celular seja assim, eu quero que o fone seja assim, não pode sair nada de bolinha de ar se tiver ar que dentro tem espaço, dá pra diminuir, que mostra nos documentários dele lá. Então, assim, eles têm as ideias. Mas ele precisa de pessoas gente que junto, vão que vai fazer a ideia acontecer também. Com certeza. Igual a Apple, né? Nos Estados Unidos e produz tudo na China, né? Nada Com lá, certeza. né? Nada lá, né? Falando em Estados Unidos, Cordaço, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre essa experiência de morar nos Estados Unidos, como é que foi, assim, de forma resumida, né? Não precisa se delongar muito não, mas fala um pouquinho pra gente como que é essa experiência, assim, né? Vários demolês, quero fazer intercâmbio, quero morar um tempo, ou termino a faculdade, quero ficar, quero aprender inglês, alguma coisa assim. Fala pra gente como é que foi essa experiência sua aí, né? Inspirar referências diferentes. Referências. Né? Deve dar uns insights. Para demoler empreendedor ou para empreendedor em geral, né? Visitar outros países, com certeza aflora as ideias e ver como funciona diferente aqui do Brasil. Eu sempre falei pro pessoal, desde quando eu fui morar sozinho a primeira vez, isso em Cascavel mesmo, né? Nunca precisei sair da casa dos pais, porque tava com dificuldade. Eu sempre quis fazer alguma coisa que me tirasse da minha zona de conforto. Isso desde 16 anos, e adolescente, rebelde, mas não, eu sempre quis me colocar em atividade para fazer alguma coisa. E aí, depois dos Estados Unidos, foi do mesmo jeito. Eu falei, vou para os Estados Unidos. Vai para onde? Não sei. Vou achar uma cidade, vou alugar um quarto, vou lá e vou ver o que acontece. Eu posso ficar 6 meses. O visto deixa eu ficar 6 meses, eu vou ver quanto é que eu fico lá.
Aí juntei o dinheiro e fui. Uhum. Não recomendo, né? Você tá doido assim, mas foi o meu caso. E nesse primeiro período que eu fui 3 vezes pra lá. Nesse primeiro período eu fiquei 4 meses. Nesses 4 meses eu ranquei mato, eu pintei casa e eu cuidei de grama. Não cortava grama, a gente cuidava de grama. O americano tem um cuidado com grama de fertilizar, de esprear pra tirar os matinhos e tal. A grama sempre verdinha e limpar. Tipo jardinagem. Só ficava cuidando, não cortava nem nada. Tinha outras empresas que cortavam a grama e a gente só passava lá, jogava fertilizante e ajeitava a casa do povo lá, só. Então, foi essa a primeira experiência que eu tive. Voltei pro Brasil, fiquei um tempo aqui, aí eu fui de novo pra ficar de vez na minha cabeça, né? Aí fui pra lá, quando tava acabando o período de 6 meses, estendi pra mais 6 meses e fiquei 9 meses no total. Esses 9 meses eu fiquei nessa empresa que cuidava de grama, então eu fiquei a temporada toda, do ano todo, cuidando de grama. Comprei carro lá, tirei carteira de motorista lá, então eu quis viver como americano pra ver como é que o americano pensa e vive e age, né? Aí conheci minha esposa nesse tempo e voltei pro Brasil. Quando eu voltei, ela continuou lá, porque ela estava no projeto de intercâmbio dela lá, então ela tinha que continuar lá até acabar o projeto. Nesse tempo a gente ficou à distância e tudo mais, e nesse tempo tava a pandemia. Aí nesse tempo a gente criou um negócio de pão de mel da minha avó, que depois a gente pode falar a respeito, e voltei para lá o ano retrasado, porque vai fazer um ano e pouco que a gente tá de volta. A gente casou, só que eu fui morar numa outra região, completamente diferente de onde eu morava antes. Primeira vez eu morava no estado de Connecticut, que é lá no Nordeste, perto de Nova York, que a educação, o povo é diferente, a cultura é diferente. E nessa última vez fui morar no Colorado, que é mais centro-sul dos Estados Unidos. Montanha e gelo e um monte de coisa. E aí lá, mesma história. Procurar emprego, coloquei azulejo, instalei piso de madeira, pintei casa também, e aí terminei cortando grama. E eu fui trabalhar cortando grama. Chegou finalmente pra cortar. E aí fiquei nesse daí de cortar grama até vir embora. Então assim, algumas vezes a gente fazia alguns bicos, alguma coisa ou outra que aparecia, porque da primeira vez, principalmente, que eu fui pra lá, tinha semanas que eu trabalhava de segunda a segunda. Porque eu não conhecia ninguém, eu tava lá pra trabalhar, minha ideia era ver como é que funcionava, tinha só um quartinho alugado, e eu me obriguei a fazer isso, tirar tudo da zona de conforto. Então, a empresa trabalhava de segunda a sábado, no domingo ia pintar casa, por exemplo, eu tinha contato, eu trabalhava pintando casa antes. Então, às vezes eu ficava de segunda a segunda e trabalhava. E o americano, ele é assim, ele vive pra trabalhar. Né? Você não vê falar assim, aposentadoria do americano, né? É trabalho e ele faz as contas dele, faz o negócio dele. E no final de semana, muita gente que a gente conhece que é americano, as amizades que a gente fez lá, eles falavam assim, o que vocês vão fazer no final de semana? Não, esse final de semana a gente vai pra tal país, ou vai pra tal estado, tal cidade, pra conhecer, né? Eu e minha esposa, a gente gosta bastante de viajar. Eles, eu nunca fui lá, é legal? Eu falo, não, vamos lá, depois a gente conversa. Então, nessa última vez que a gente tava, a gente colocou pra viajar uma vez por mês pra um lugar diferente, um estado diferente que a gente não conhecia. Então, nesses 6 meses, a gente viu mais de 6 estados, porque teve coisa que a gente conseguiu fazer uma road trip lá e fazer um negócio mais esticado. Os americanos ficavam abismados, cara, como é que vocês conseguem ir num final de semana para 3 cidades diferentes, ali sexta, sábado, domingo, ou para tal lugar e tudo mais, e a gente não consegue? É só ir, cultural, não tem segredo. né? Não tem... O cara nasce, vive e morre lá no estado dele. Só pra né? trabalhar, e eles não Então têm os filmes são uma serviço. ilusão, que o americano tem um trailerzinho que ele viaja todo final de semana. Uma faz minoria total- tem isso aí, mas assim, no modo geral, o americano ele é preguiçoso, por isso que ele contrata o povo pra cortar a grama, pra cuidar da grama. Sim. Pra ele o dinheiro é mais tranquilo pagar do que ele lá fazer. Tem o pessoal que limpa as casas, que é bastante pessoal falando de limpar a casa também, porque eles também não gostam de limpar a casa. No máximo arruma a cama, vai lá, lava a roupa. Então, eu descobri que lá é um lugar que você pode ganhar dinheiro justamente para essa parte de empreender. Quando eu estava trabalhando cortando grama, tinha uma empresa que também fazia serviço deles lá, e algumas casas eram mesmo os clientes em comum, né? Então tinha dias que a gente não podia cortar, porque era o dia que aquela empresa ia lá. E essa empresa era para recolher cocô de cachorro da casa do americano. Mentira. Então tem empresa que vai na tua casa pegar cocô de cachorro, porque você não pega nem cocô de só cachorro. faz merda, né? Se tem gente que consegue ganhar dinheiro pegando cocô de cachorro, é um país que você consegue empreender com o que você quiser. Dá moral, literalmente. É só ter ideia e fazer, não tem segredo. Sim, sim. Eu vejo assim, e é quase, eu creio que é quase um senso comum, porque quase todo demolei, ou amigo que eu tenho, que já foi para os Estados Unidos, eles relatam a mesma coisa. Eu fui para trabalhar, acabei trabalhando com construção, acabei trabalhando com jardinagem, pintando casa, ou em restaurante, fazendo hambúrguer,
tal. Sempre, assim, sempre esses trabalhos que ninguém, entre aspas, quer fazer, né? Tipo assim, o cara não quer cortar grama, o cara não quer Trabalhar no fazer McDonald's. a carpintaria, tem que consertar uma cerca, tem que podar uma árvore, os caras não querem fazer isso, né? Então eles Sim. contratam pessoal que vem imigrante, né? Para fazer esse tipo de trabalho. São serviços mais baratos? Só pra gente deixar essa parte aqui. Por incrível que pareça, se você trabalha num escritório das 9 às 5, 9 às 4, 8 às 4, que é o horário comercial deles, né? Você ganha menos por hora do que quem trabalha cortando grama, por exemplo. Olha. É. Por isso tem gente que fica anos lá mandando dinheiro pra família e trabalhando Trabalhando com isso, nesses lavando trabalhos carro, mais braçais. Pra você ter uma ideia, eu dei uma sondada, né, na minha parte de formação, que é publicidade, né? Pra ver se tinha alguma coisa que eu podia aplicar aqui ou ali na parte de estudo pra trabalhar com isso. Aí o inicial pra você trabalhar nessa área, tipo, pra você tá meio que aprendendo, porque a cultura é diferente, né? Tem que conhecer o público e tudo mais. Era de 12 a 14 a hora, porque você ganha por hora, né? Dólar a hora. Lá por hora. Eu comecei pra cortar a grama nesse último emprego que eu tava no Colorado, ninguém me conhecia, com 18 a hora. Nossa senhora. Aí você fala, Que não pô, precisaria de formação, né? ué, você vai lá e corta a grama, vai embora. Não tem segredo. O Igor é publicitário, eu tô achando, Igor, que você pode, Vou lá cortar grama. pode ir para os Estados Unidos cortar Mas grama. claro que quando você trabalha nessas Vale empresas, mais fazer anúncio. nesses empregos braçais ali, o seu contrato é você e o cara ali. Ah, amanhã não veio mais, ou amanhã você não precisa vir mais, acabou, você vai embora. Entendi. Agora, Sim. quando você trabalha em escritório, uma empresa assim que você fica trabalhando... É uma coisa mais publicidade, formal, coisa e tal, né? Você tem um contrato anual. Então, você tem um salário anual. Igual que a gente vê de jogador de futebol, vai ganhar tanto por Por ano. ano, Um contrato lá. Não, então assim, você vai sair antes por sua culpa ou por culpa do outro, tem essa rescisão, tem esse negócio tudo. Então é algo a mais CLT, seguro. né? Mais seguro. Tem algo mais Lá não seguro, você tem vai uma ganhar CLT, mas quando você tem um contrato, aí tem algumas coisas. Tem seguro, tem algumas saúde. coisas assim que você... Você tem meio que direito a... meio direito, né? Mas você tem que ser tudo acordado, tudo por escrito. Esses outros serviços que são mais braçais e tal, não é acordo de boa com empreiteiro. Eu lembro muito dos filmes. Os caras passam com a caminhonete, um monte de cara lá Parado num dentro, poste, parado assim. lá, entra, vai, faz o vi- serviço, depois a caminhonete vem e deixa de volta. Eu vi isso na prática, assim, às vezes a gente No precisava de alguém pra trabalhar com pintura e precisava de mais um pra um serviço e tal, pintura em específico. Aí falou assim, vamos passar na prática que tem uns hispanos, eles fazem os hispanos, né? Porque todo mundo Aqui fala nós espanhol, chamamos de né? chapa, Sim, no interior os- o pessoal os- chama de chapa. Os hispanos ficam lá Chicano, na isso rua aí. tal, lá, vamos passar lá ver se alguém quer trabalhar. Daí parava o cara, pago tanta hora Tanto- pra hoje. Alguém vai? Bora, entra aí. Olha só. É muito assim. Tem... É um negócio meio de diário, assim, uma diária você vai e faz. Tal obra hoje, tantos dólares, quem quer? Aí O cara sai pra trabalhar sem rumo. sem rumo. Mas legal E que o pessoal consegue captar o povo, né? Até uma coisa que você falou aí da sua formação como publicidade e propaganda, né? Também formei, te entendo, tô brincando. Não, sacanagem. Eu trabalho na área. Mas eu queria saber, porque o tanto de negócio que a gente vê abrindo e que não dá certo, que às vezes assim você fala, o negócio é bem feito, o produto é bom, localização boa, não pegou. E às vezes é propaganda, pode ser, né? Ou a forma de vender. Marketing, às vezes ali na hora que a pessoa tá passando, tem uma placa, já pode fazer uma diferença, né? Sim. E eu queria saber, eu sei que tem essa formação, como que você usou isso como um diferencial pra você e o que você já fez, assim, que você viu que fez diferença, assim? Na publicidade eu sempre trabalhei com a parte de criação, Uhum. né? Quando eu tava nos 4 anos da faculdade, eu coloquei na minha cabeça assim, como eu tenho 4 anos de estudo até ficar formado e fazer as coisas na prática valendo de verdade, né? Cada ano que eu tiver na formação, eu quero trabalhar numa área como estágio para aprender. Então eu fiquei 1 ano em gráfica, 1 ano em agência, 1 ano na TV, gravando vídeo, editando vídeo, e 1 ano com fotografia. Então eu peguei essas 4 partes e consegui fazer 1 ano, ou pelo menos uma boa parte de cada ano, num emprego assim. E todos eles eu via sempre voltado para essa parte de criação, que é um negócio que eu gostava de fazer. Até que na faculdade eu tinha uma matéria de comportamento do consumidor. Uhum. E nossa tarefa de casa era assistir o Big Brother e ver como é que as propagandas do Big Brother entendiam como o consumidor estava assistindo o Big Brother. Ó, Eu falei, cara, que viagem, mas Nada a ver. É a realidade. Os caras que vão anunciar no Big Brother, eles vão pensar como é que o povo de casa está assistindo para aquela prova que inventaram lá teja sentido para quem está assistindo. sim. Então, assim, a partir desse Total. momento, eu falei assim, a partir desse momento a gente tá lidando com pessoas o tempo todo. Então, seja publicidade, seja o que for, o diferencial hoje, eu falo hoje porque a pandemia mostrou isso pra gente, são as pessoas. Uhum. Então, assim, às vezes o negócio tá bem montado, bem localizado, bem certinho, às vezes tem até um tráfego pago, tem até uma propaganda legal, mas você vai no lugar, o povo que tá lá não te atende bem, por exemplo. Entendi.
Então, assim, o A experiência, atendimento, né? a pessoa, experiência do o cliente contato que você consegue com a diferencial. pessoa é o diferencial hoje, querendo ou não. Uhum. Todo mundo tá ficando em casa, online, home office. Uhum. Se você consegue ter um contato, nem seja no WhatsApp, uma mensagem, um emoji, um negocinho que dá uma quebrada nessa comunicação, você consegue ter uns pontos a mais, Uhum. né, no dia a dia, do que as pessoas que só respondem sim, Sim. tá ok, tá pago, recibo, Pix, É, tá eu ali. vejo muito isso, só dar um exemplo aqui, não é patrocinado, mas pode ser. Inclusive fica aí pro Vitor Salles, trabalha na iFood. Nós temos um irmão aqui que teve uma empresa muito grande e tal, cresceu bastante, foi comprada pela iFood, né? E hoje ele tá lá dentro do iFood. Uhum. De posicionamento de mercado. Aqui, por exemplo, o Uber Eats encerrou Operação a em operação. Não sei se foi em Minas, não sei se foi no Brasil. Eu São sei Paulo que ainda tem, mas eu quase acho que tudo não aqui tem. já encerrou a operação ano passado. Uhum. E a gente vê muito disso experiência com o cliente, porque o iFood ali cupom e não sei o que, Ele manda entrega umas mensagenzinhas rápido, manda engraçadas mensagem também, engraçada. negócio assim. Época de Natal muda os layouts, época os templates, época de Páscoa e tal, data comemorativa, carnaval, enfim. Então, assim, os caras se adaptaram bem ao público Sim. e começou a credenciar cada vez mais restaurantes, e sempre cupom, que é uma ilusão. Pô, é ilusão. É uma ilusão que você tá pagando mais barato. Mas, né, todo mundo brasileiro adora um desconto, adora o cupom. E outras Tipo assim, ó, essa plataformas... lagosta aqui tá saindo de 150 por 100, mas você nem ia comer lagosta. Você nem ia comer lagosta. Não, e o preço real era 100, mas tá, tudo bem, é igual o Black Fraud, mas enfim. E outras plataformas não se adaptaram a isso, foram Sim. ficando para trás, às vezes você pedia ali, demorava um pouco mais, aí você compara, né? Eu comparo, quando eu pedia no iFood, no Uber Eats, no 99 Food, enfim, ia comparando ali, aí fala, não, o iFood realmente sempre compensa mais, sempre chega mais rápido, a entrega é melhor, o atendimento é melhor. Tive problema com o meu pedido. Esses dias para trás eu tive um problema com o pedido. Mandei uma mensagem, eles tornaram, me devolveram o dinheiro. Então, tipo assim, é uma experiência que te faz, não, eu vou usar de novo porque eu usei uma vez e foi bom. Gera né? credibilidade, né? Credibilidade, com Você certeza. fica fidelizado com a empresa porque te trataram bem. Sim, com certeza. Isso que você falou do tratar bem, né? Que às vezes, ó, se a gente for pôr aí o tanto de emprego que tem, emprego não, né? De trabalho que tem de entregador hoje por causa desses Sim. aplicativos. Uhum. E que às vezes você vai. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que nunca avalia por não ter a prática de voltar no aplicativo pra abrir mesmo, assim, depois que chega e eu busco. Mas às vezes o cara me tratou bem, falou umas 5 palavras diferentes, assim, falou, deixa lá a avaliação e fez o marketing dele ali Sim. pra plataforma, né? Então, às vezes detalhes fazem diferença, né? Sim. E eu vejo também essas plataformas aproveitarem uma forma de empreendedorismo. Por exemplo, aqui em BH tá rodando muito agora o Uber Moto. Então, assim, a Uber percebeu que a galera tava... então vamos diversificar. A galera, sei lá, não tá pedindo tanto carro, talvez pelo preço em algumas regiões. Então, eles começaram a colocar Uber Moto em algumas regiões de BH. Eu lembro que no início não tinha em todas as regiões, era segmentado. Aí depois eles foram ampliando. Hoje acho que já atende quase BH inteira. Aí depois o 99 fez a mesma coisa, tem o 99 Moto agora. E isso dá oportunidade, né, de vários motoboys, pessoas que estão precisando, às vezes, de uma segunda renda, alguns até a primeira renda, mas alguns uma segunda renda, de fazer uma entrega, de fazer uma corrida e tal. Então, também, a gente vê que é uma oportunidade para a galera aí, né, de mercado também. E essa questão de criar oportunidades, né, eu via o outro lado também, né? O lado de estar num outro país trabalhando com essa parte braçal, não tá empreendendo e dando ideia em nada, né? Então, assim, uma das empresas que eu trabalhei, eles tinham o pensamento voltado para o colaborador. Que é um negócio que a gente, como publicitário, às vezes fica chateado, né? O cliente sempre tem razão. Não. O brasileiro fala isso pra Sim. todo quanto é empresa. Mas a gente que é publicitário fala assim, cara, não tem como o cliente ter razão, mesmo. porque ele às vezes quer uma arte que coloca um brilho aqui, a fachada no cartão de visita, um negócio nada a ver, que você fala assim, eu não vou fazer, meu cara, não, eu tô pagando, eu quero assim, tá bom, eu vou fazer, mas o cara nunca mais vai voltar, porque não é do problema dele. Não. E eu brincava com meu pai e falava, pai, Você vai falar que isso é ruim. você vai no médico, mas fala, você tá com dor de cabeça por causa disso. Eu falo, não, eu não tô com dor de cabeça por causa disso, tô com dor de cabeça por causa disso aqui. Você não vai falar o que Você não você vai tem falar pro pro médico. médico. Não vai questionar um advogado, Verdade. ó, lá você vai falar assim, assim, assim. Beleza? Não, eu vou falar assim. Você não rebate essas profissões. A publicidade você rebate toda hora. Não, eu não quero assim, eu quero assim. Aí você rebate. E daí essa empresa lá nos Estados Unidos, ela falava assim, ó, eu não tenho tanto foco voltado pro cliente,
porque o cliente é uma consequência de como meus colaboradores estão fazendo o serviço. Uhum. Então, assim, se eu tratar bem meus colaboradores, mais clientes vão ficar satisfeitos, vão falar de mim no boca a boca por aí. Então, o que eles faziam? A gente batia o ponto de manhãzinha e ia embora no final do dia. Do lado onde batia o ponto, tinha um armário grande, que tinha lá snacks, lanche. Então, assim, de manhãzinha você vai sair lá, você vai pegar umas barrinhas de cereal, uns pacotinhos de salgadinho e tal, e levar pra van e ficar o dia inteiro cortando grama, mexendo com grama. Quando você volta a bater o cartão, tá com fome, alguma coisa antes de ir pra casa, no caminho, pode pegar mais um e ir. Então, assim, uma coisa simples, deixar a comida à disposição. Então, toda vez que você precisasse lavar as roupas na sexta-feira pra voltar na segunda-feira, as roupas nossas que tinham os químicos e tal, se não quisesse levar pra casa lavar, você podia deixar lá. No final de semana eles mandavam lavar, na segunda-feira tava lá com a tua etiqueta, com o teu nome, tá tudo certinho. Então, assim, é um gasto que a empresa iria ter mínimo. Para os colaboradores trabalhar de boa, felizão, ó, que a empresa faz isso, isso, isso. Diferencialzinho pequeno, trabalharia o resto da semana faceiro, feliz, e os clientes ficariam faceiro e divulgariam a empresa. E então, ninguém assim, ia sair também, né? É verdade. Isso não tem muito. Às vezes a gente vê mais pro lado de startup, as pessoas começaram a fazer isso, né? Põe uma paçoquinha, põe uma cerveja sexta-feira, trabalha home office se quiser, essas e coisas aí, o assim. que o Uber fez diferente do táxi? Tem uma balinha aqui, tem uma aguinha. Ah, sim. Cara, era um eu lembro muito começo, disso. E, tipo, o cara, Não, Uber, eu porque ele lembro, tem uma bala, ele tem água. no começo. Cara, o negócio é pequenininho. De água, Eu não sei se vocês lembram disso, mas no início o Uber eram carros mais Era só o Black. carro black, que era tipo carros sedãs, carros mais chiques e tal. O cara abria a porta pra você. É verdade. O cara abria a porta, te dava água e ainda tinha balinha. Gente, uma das primeiras vezes que eu peguei, eu falei, não, caralho, tô em Hollywood aqui, nesse carrão, Honda Civic, não sei o que do ano. Aí depois, assim, hoje, lógico, o serviço é bom ainda, mas assim, essas coisinhas só tem no Uber Black, Comfort, não sei o que. Tornou-se um serviço mais popular. Mas é um serviço que é muito utilizado, né? Isso faz parte da experiência, né? Vamos voltando aqui para o nosso tema, né? Já caminhando um pouquinho mais para o final aqui, vamos falar um pouquinho sobre como a Ordem Demolei te ajudou, né? No empreendedorismo. O que você tirou da Ordem Demolei aí para aplicar na sua vida profissional? O que você acha que a Ordem Demolei pôde contribuir nesse momento aí que você decidiu, não, quero abrir minha empresa, a minha primeira empresa, né, e etc. Você iniciou com quantos anos? 16. Para começar. Isso, você não falou seu histórico, né? Você foi mestre estadual do Paraná, né? Fui mestre do capítulo estadual. Tô desde 2007 aí, ininterrupto, né? Quando eu ia para os Estados Unidos, eu ficava fazendo cargo à distância lá, começando disso, começando daquilo. Primeira vez que eu fui, eu era secretário da alumna estadual, eu fazia reunião uma vez por mês online lá com o pessoal, no fuso horário, arrumava um horário certinho para fazer as coisas lá. Então eu sempre tive em função, mesmo às vezes longe, né? Não consegui visitar nada ainda fora do Brasil, a não ser no Paraguai, que a gente tem a proximidade lá, que a gente vai às vezes nos capítulos de lá, nos congressos e tudo mais, mas fora Brasil, Paraguai, não fui em lugar nenhum. Mas na Ordem Demolei, o que eu sempre gostei de fazer, até mesmo para formação, eu acho, publicidade, né? Era mexer com a parte de eventos. E é uma briga que eu comecei a ter um pouco mais, assim, com o pessoal, logo depois que eu era do SCODB na época, mudei para RFB, depois não ficou e tá tudo certo. Então eu via que às vezes os eventos no SCODB era mais barato. Mas é menos gente, mais gente não... Evento é evento. A inscrição para ter 10 pessoas, para ter 1.000 pessoas, o evento é o mesmo, né? Então, assim, o preço era mais em conta. As coisas para se fazer o evento, eles tinham que enxugar mais, talvez. Eu não lembro como é que era a organização no modo geral nas cabeças, né? Mas quando a gente fazia alguma coisa como capítulo, a gente pensava em fazer um evento com inscrição barata. Quando eu entrei para a RFB, eu vi que a formatação dos eventos era diferente. Eu não sei se eles pensavam mais numa som, não sei como é que era, mas sempre teve um preço um pouco mais caro. Isso logo no começo. Depois que unificou, acho que juntou as duas coisas e conseguiram fazer um meio termo. Tá com uns preços bacanas, até mesmo o nosso próximo Cenode aí tá com umas promoções legais aí. Até pro Demolei Ativo, que é o foco nosso, deveria ser, né, da Ordem Demolei no modo geral. Então, assim, a parte que eu mais aproveitei da Ordem Demolei, sem ser a ritualística, a disciplina, as virtudes, que todo mundo deveria aprender isso daí, é mais voltado essa parte de eventos, de pensar fora do capítulo ali, de fazer alguma coisa para a sociedade, mas não tanto, só filantropia, vamos fazer só ajudar aqui. Então, o algo a mais, tanto é que eu faço, o cargo que eu mais gostei de fazer foi escrivão. Que é um cargo que você trabalha dentro da reunião e você tem que trabalhar fora, fazer um ato, montar um ofício, isso aqui. Você tem outras coisas para fazer fora. Mas isso daí também tem. Tem, mas
Você não tem tanta função do que ficar indo no banco fazer um relatório financeiro. No máximo era isso aí na minha época. Hoje em dia não precisa nem ir no banco, você faz tudo aqui no celular, né? Pelo aplicativo. Então, no escrivão eu vi que tinha um pouco mais de coisas fora da sala capitular em si, sem ser a parte filantrópica. Então, essa parte de eventos, a parte publicitária, eu participei de várias comissões de comunicação, no SCOD, no RFB, agora também no capítulo, eu sempre ajudei na parte de eventos, festas de 30 anos que a gente vai ter agora esse ano lá. Monta os convites, monta a logo do evento e tal. Me sempre ajudou nessa parte. E isso, pra mim, sempre me ajudou a pensar diferente. Porque, às vezes, você vai fazer um evento só para a família maçônica, às vezes só, que no caso do Conamesco, só para mestre conselheiro, então você tem que colocar elementos que só eles vão entender. Agora tem que fazer um evento de 30 anos que é para a comunidade em geral, tem que colocar outros elementos que a comunidade em geral vai entender, mas você não pode caracterizar muito que não é do público geral. Sim. Não é geral. Então eu conseguia ver esses lados, sabe? E principalmente na parte de tratar as outras pessoas. Né? Esse lado que a gente tem que ter sempre respeito, até por causa dos juramentos, do jeito de falar, da disciplina. Então, isso faz diferença aonde você vai estar, aonde você vai conversar, com quem você vai falar e como você vai falar. Então, assim, eu tenho uma ideia legal, vamos fazer assim? A gente sabe que não é assim, porque a gente tem um mestre conselheiro lá que vai mandar e tal, e você tem que obedecer. Então, você tá num lugar, você não vai chegar pro cara e falar, eu vou fazer assim porque eu acho que vai ser mais legal, que vai dar mais certo. Não, você tem que saber conversar, esperar o seu espaço de falar, dar a sua sugestão aqui. Se a pessoa não gostar, você tem que entender que ela tá no direito dela não gostar, o benefício da dúvida. Então, essas coisas me ajudaram a ter essas visões, a conversar com essas pessoas de outros países, ou até mesmo em outros lugares que eu estive, para ter mais ideia de colocar isso em prática de uma melhor forma que saísse do imaginário e tornasse realidade. Então, essas coisas que me ajudaram bastante na hora de Legal. Se você for ver aí, tem muita proatividade que você teve lá na época, porque, vamos fazer um evento diferente e tal, normalmente o pessoal, né, o menino que tá ali mais cumprindo uma função, não tá ali sendo proativo mesmo, ele vai fazer o mais óbvio. Não, a gente fez festival de torta, deu certo, vamos fazer. Aí você, não, vamos fazer, sei lá, um festival de Batata assada. Batata assada. Eu ainda lembro bem. É uma piada. Os membros do capítulo que estiverem vendo esse episódio vão lembrar do nosso festival de batatas. Mas então, isso que eu falo, tipo assim, você diria que você soube aproveitar bem sua vida de demoler ativo? Sim. Eu aproveitei bastante, até mesmo na parte que eu fui estadual, foi logo quando eu tava dos 20 por 21, né? Já encerrando a parte de demoler ativo ali. E teve um fato, na época trabalhava com teatro, né? Fui 10 anos ator lá no Paraná, viajava o Brasil todo. Eu tava como estadual e tinha feito um teste em Curitiba pra Malhação na época, né? Olha só! E aí, na época, o pessoal mandou os e-mails, você tem que escolher uma das agências pra agenciar você e tal, você tem que morar em tal lugar, blá, blá, blá. Aí eu falei, putz, e agora? Eu tô de estadual e os caras me chamaram pra trabalhar, né? Aí eu falei, eu vou continuar de estadual, porque até 21 anos, a hora demorei, depois eu faço teste novo e passo de novo. Fazendo uma malhação, hein? Então, assim, eu vi isso e falei, eu prefiro ficar trabalhando com demolei que tem um prazo pra acabar, do que escolher a vida profissional, às vezes, que eu posso fazer depois o negócio. Depois nem quis fazer mais e continuei só no teatro mesmo e não fui, né? Mas teve esse lado assim, preciso aprender mais coisas, finalizar as coisas que eu tô aprendendo aqui no modo geral, e a parte profissional depois a gente corre atrás e fazer as outras coisas acontecerem, né? Pegando esse aprendizado que a gente tem já na hora de demoler em si no modo geral, né? Então, assim, é um fato que aconteceu comigo e não recomendo também as pessoas abrirem mão hoje em dia de um teste da malhação. Só depois, né? Só depois que passa, a gente... Você podia estar lá no Gigabyte. Então. Poderia estar lá na Globo agora, né? É isso aí, meus irmãos. Bem, acho que da nossa pauta aqui a gente já venceu quase todas as nossas perguntas, né? E vamos partir agora para palavra ao bem do cast, né? Roda a vinheta. Voltamos então com a palavra ao bem do cast aqui no nosso extracapitular podcast. Palavra ao bem do cast. Bem, meus irmãos, nós falamos aqui hoje um pouquinho sobre empreendedorismo. E já assim, nas minhas considerações, eu queria falar um pouquinho que até na visão que a gente tem hoje do capítulo Belo Horizonte, né, e principalmente na época que eu atuei como consultor do capítulo, que eu sempre falava que o capítulo é uma pequena empresa.
Então, se ela é uma pequena empresa, você consegue desenvolver ali vários cases, né, ao longo dos anos com os membros. E se os seus irmãos aproveitaram bem isso, eles podem trazer várias ideias, né, que são empreendedoras para dentro do capítulo, né? Como, por exemplo, no nosso capítulo em 2013, 2014, um irmão, um mestre, você falou assim, não, eu quero passar a partir de agora a usar o Google Drive. A gente vai usar o Google Drive no capítulo. É uma ideia diferente, que ninguém tinha pensado ainda, e a gente começou a digitalizar todas as coisas do capítulo, e hoje é tudo online, é tudo ali no Google Drive, é uma ferramenta que a gente utiliza já há bastante anos. Outro irmão, não, foi o Pedro Tomé. Tá. Foi o irmão Quase Pedro foi. Tomé. Quase foi você. Nessa época, acho que você era escrivão. Era. E você era escrivão, e esse ano vai ser presidente do Conselho Consultivo. Olha como os anos passaram, passaram muito vai rápido. Bem né? velho, né? E vários outros irmãos foram trazendo ideias para o capítulo, né? Vamos fazer um baile de 30 anos, de 35 anos do capítulo. Vamos fazer um almoço diferente, um jantar diferente. Sim. Vamos fazer o jantar dos 33 anos do capítulo. Então, isso são ideias, são coisas que os irmãos vão trazendo, conselhos, sênios demolês, e isso também traz um pouquinho da ideia de empreendedorismo, traz um pouquinho de pensar fora da caixinha, né? A gente tem várias comissões no capítulo, a gente tem vários cargos, e a minha dica hoje, né, que eu quero deixar para vocês é para aproveitar essa fase no capítulo, que é onde você pode fazer esses cases, é onde você pode experimentar. Leva para o seu mestre conselheiro, ou se for sênior demolei, membro de conselho consultivo, leva para o conselho. Se for sênior demolei no seu colégio, leva para o seu colégio, e se for na ADAI, leva para sua ADAI. Enfim, você tem ali vários campos na Ordem Demolei onde você pode trazer ideias que são ideias empreendedoras, são ideias que podem modificar a vida das pessoas, né? Eu falo sempre isso, que a Ordem Demolei, se você conseguir modificar, se você conseguir trazer um bem para a vida de alguém ali fora do meio Demolei, para a sociedade como um todo, é o que vale a pena a nossa existência, é o que vale a gente ser Demolei, sendo Demolei e atuar em prol da sociedade. É a minha dica que eu deixei para vocês. Muito bom, né? E a sua, Igor? Eu vou deixar nosso convidado para o final. Eu queria saber o que tem o doce ali. Não, o doce é no final, você tá, droga. Bom, não, vou falar então. Primeiro que obrigado demais, Cordate, de estar aqui com a gente hoje, porque eu acho que não é à toa que o tema anual da Ordem Demolei é voltado ao empreendedorismo, né? A gente passa um momento muito difícil e da dificuldade de uma oportunidade. Então, eu acho que para muitos que estiverem vendo isso, talvez não tenham tido muitas experiências sobre empreendedorismo. Então, até depois queria que você passasse a sua rede, se algum irmão quiser mandar uma dúvida para você, uma mensagem depois. Uma consultoria grátis. Não, consultoria grátis não. Dúvida do irmão. Consultoria é paga. Né? E irmão que é irmão, paga o irmão também. Pô. Com certeza. Mas aí o que eu queria falar aos irmãos que estão vendo primeiro de tudo, né, essa terceira temporada nossa agora, 2023, do Extracapitular. Deixe sua sugestão no nosso Instagram aí, @DemoleiAluminiBrasil, de temas que a gente pode trazer, que também, assim como o empreendedorismo, podem fazer isso. Mas eu queria dizer aos Demoleis ativos que também assistem ao nosso programa, que procurem no capítulo de vocês a oportunidade que o Cordaz teve e aproveitou, soube abraçar. A oportunidade de você ver um espaço e agarrar e tornar aquilo ali melhor, porque você está lá. Porque aí... Olha o cara aqui hoje, né? Tipo assim, e como a gente disse antes, ele usou a vivência dele de Ordem Demolei para ocupar espaço, né? Então, é a dica que eu deixo para vocês, meus irmãos. E aos sêniors, deem espaços aos Demoleis ativos para serem para terem essa vivência e aí sim poderem tá aqui também. Poderem crescer cada vez mais. É isso. Isso, e aí, Cordaço, agora já no nosso recado final aí, na Palavra ao Bem do Cast, deixa um recadinho aí pra galera, alguma dica, o que você quiser falar aí pro pessoal que quer empreender, pro Sênior Demolei, pro Demolei Ativo, ou pra qualquer pessoa que esteja assistindo ou ouvindo o nosso podcast aí. O microfone é seu. Bom, primeiramente, obrigado, né, por poder estar aqui com vocês hoje, ocupando o tempo de vocês também. Obrigado por estar aqui realizando este sonho. Desde pequeno sempre quis estar presente num podcast nessa grandiosidade, na capital de alcance nacional. Do Paraná não, né? O maior de podcast Minas, da Ordem Demolei. Brasileira e mundial, quiçá, né? Mundial. Eu não conheço nenhum podcast lá nas Filipinas, então. Bom, eu gosto de falar para os meninos lá do meu capítulo, e eu acho que cabe bastante para esse tema nosso,
Que a ordem molei é um lugar onde você tá lá para você errar. Uhum. Você pode errar à vontade dentro do capítulo. Você fez um negócio, levantou, falou uma coisa errada, levantou, deu uma frase errada, fez uma ata errada. Lá você pode errar. Quem tá lá vai te ajudar a não errar mais. Porque para mim, eu falo para eles assim, o capítulo é um microambiente que acontece ali, reflete no macroambiente que é a sociedade aqui fora. Então, se você puder errar ou puder aprender num lugar onde ninguém vai te julgar, te criticar, vai te ajudar, é muito melhor. Sim. Porque você tenta errar no seu trabalho, nem que seja um estágio, você tá na rua. Por menor que seja o erro, você não vai ter a mesma credibilidade com a pessoa que tá te dando uma chance ali. Agora, se tá com um cargo num capítulo, você tem 6 meses de chance. Não é porque você errou uma vez, duas, quando te mandar embora na próxima reunião, você não vai fazer mais. Você tá ali pra você aprender. Então, erre bastante, mas aprenda bastante com seus erros, até mesmo com o erro dos outros, que é mais inteligente, né? E da parte dos seniors, não esqueça o aprendizado que vocês tiveram errando, ou aprendendo, ou estando como demolês ativos, ou levando isso para fora também. Né? Então, lembrem da parte que vocês aprenderam enquanto demolês ativos e ajude, ou pelo menos criem caminhos para os meninos aprenderem mais fácil, sem ter que ficar errando tanto. Não é só chegar no capítulo e falar, no meu tempo era assim, então faz assim. Aí fala, não, deixa os moleques fazer o tempo deles, do jeito deles. Hoje. Deixa o molecada errado. Depois você fala, ó, o que vocês acham de fazer tal coisa? Não, então tá bom, vou ajudar o que vocês definiram. Mano, o cara não aceitou o que eu falei, eu não vou lá ajudar, não vai aparecer mais no capítulo. O molecada não quer saber mais das minhas ideias. Então não é assim. Então tenha esse discernimento de ajudar a molecada, de mostrar esse outro lado, de às vezes a opinião que a gente dá como sênior, às vezes como maçom, é muito mais pesada pro menino entre um demolê ativo e a opinião de um sênior ou do maçom. Então a gente tem que dosar um pouquinho na hora de a gente falar, porque às vezes a gente fala um negócio que pra nós é tão simples, mas pra eles fala, pô, o tio falou isso, ou o sênior falou isso, então vamos fazer, Com nós vamos ficar certeza. bravos. Não tem que fazer porque a gente falou. Vocês têm que fazer porque vocês têm que pensar que aquilo é o melhor ou não pra vocês naquele momento. A gente vai lá, às vezes, uma vez, 2 vezes no mês. Vocês vão toda vez? Claro que tem sênior que às vezes nem vai, nem uma vez, 2 vezes, né? Mas enfim, né? Tem gente que às vezes chega lá do nada, ó, tô voltando agora no capítulo, que bom meu capítulo tá crescendo e tal. No bastidor fala, ó, tá tudo errado, no meu tempo não era assim, né? Você não adianta nada ir lá pra criticar um negócio que a molecada tá toda semana tentando fazer o melhor deles ali. Então tenta ensinar, tenta passar um conhecimento, é um negócio mais construtivo. E claro, amanhã depois o nosso caminho como sênior é criar uma família, ter uma molecada, ou pelo menos ter um povo pra cuidar ali amanhã depois, passar um exemplo. E nada melhor do que você poder fazer isso no microambiente, que é um capítulo, passando exemplo pra molecadinha ali, pra depois aqui fora você ter a sua família baseado naquelas questões da ordem molei, sem a pessoa estar já iniciada desde cedo nos meios ali, né? Então, assim, é algo que você pode trazer do micro pro macro da sua vida como sênior, como maçom, no modo geral. E por que não na sua empresa, dando oportunidade para demolei trabalhar com você, dando um primeiro emprego, ajudando alguma coisa assim. E trabalhando essas coisas que você já sabe que o demolei já tem um pré-comportamento por causa da ordem, né? Então, entrando numa empresa, ele não vai ter o mesmo comportamento que as pessoas do modo geral. Você já sabe mais ou menos como é que vai ser, né? Então, é uma dica que eu deixei, é pensar no comportamento das pessoas antes de falar ou tentar decidir alguma coisa. Isso aí. velho. Muito bom. E agora a gente quer saber, né? Deixa eu já. Aliás, tem esse aí que eu já vi, mas também se você quiser falar da camiseta, se tiver algum contato pra passar. Fala o seu arroba aí que vai aparecer aí embaixo Ó, aí o pra meu galera. é Gustavo Cordaço. Uhum. Então, Cordaço com 2 S, né? O das camisetas que já foi falado é Sou de alma, né? S-O-U-W. Ó, W não, L, né? L, S-O-L.camiseta. camiseta. Não é Fechou. camisetas, não, é camiseta. O link vai estar na descrição aí do conteúdo do episódio e também aparecendo Vai na tela. aparecer aqui na Beleza, tela. obrigado. E durante a pandemia, quando eu voltei dos Estados Unidos, antes dessa última vez, eu voltei logo quando começou a pandemia aqui no Brasil, né? Começo de 2020. E aí eu voltei, não tinha muito o que eu fazer, eu até tentei montar uns canal no YouTube, fazer uns negócios de entrevista e tal, não sei o quê, eu brinquei bastante com o pessoal, até fui pra Goiânia gravar com o pessoal da Luiz e Maurílio na época, né, com o Maurílio virou amigo nosso, depois ele ia falecer um ano atrás aí, e nesse meio tempo a gente não tinha muito o que fazer, tá, esse negócio de pandemia. E a minha avó sempre fez esses pães de mel pra gente quando a gente ia na casa dela. Olha. E aí meu pai falou assim, vou lá aprender como é que faz, eu vou fazer pra gente que tá ficando só em casa, né? Aí meu pai pegou a receita com ela, que não é na mesma cidade que a gente mora, e começamos a fazer pra gente em casa. Aí um dia eu tava só em casa, tinha ido pra Goiânia gravar, voltei bem no meio da pandemia, o pai falou, vai ter que ficar 15 dias em casa, porque nós não sabemos se vai estar com Covid ou não, negócio novo e tal. Eu falei, tá bom. E eu não aguento ficar sem fazer nada.
E aí ele falou, viu que eu tava meio assim, já no final dos 15 dias, falou assim, viu, tem uns pão de mel ali na geladeira, por que você não pega e tenta vender isso aí, ver se é bom pra vender. Aí eu falei, quanto tem? Ele falou, não, tem 10 aí. Eu falei, tá, então me dá esses 10, depois eu vejo o que eu faço. Ele falou, então tá bom. Isso foi na quinta-feira, na hora do almoço. Aí à tarde eu fui, conversei com outro pessoal da cidade que eu conheci, que tem um Instagram, não sei o que e tal. Ele falou, vou te entregar um pão de mel. Se você gostar, você grava um videozinho, posso. Se você não gostar, é presente. Só provar. Minha avó que faz, tal. Então fazer aqui em Cascavel pra ver se a gente coloca pra vender. Isso na quinta-feira à tarde. De sexta a domingo, né? Sexta a domingo, foram vendidos 257 pão de mel. Que isso? De 10? Muito bom, Então, assim, né? eu não falei, estamos vendendo nem nada. Eu falei, prova, se vocês gostarem, vocês possam. Se não gostar, não precisa. Você deixa a pessoa livre de fazer as coisas que quer fazer. Usou marketing de influência aí. E aí o pessoal postou, começou a postar, achou legal, e desde então a gente começou a vender o pão de mel. E eu, como gosto de ficar inventando, o pão de mel tradicional é esse daqui, que ele é recheado com doce de leite, que é tradicional. Que esse aqui é feito aqui em Congonhas, que a gente passou a receita pra mãe da Sabrina, minha esposa, que tem a doceria, doce paixão, confeitaria ali, já fazia bolo e tudo mais, e a gente só emendou com pão de mel ali pra região de Congonhas. E aí todo mês eu lançava um sabor novo, que é aquele negócio que sempre tem uma novidade pro cliente. Eu comecei com o doce de leite, depois eu fiz do beijinho, brigadeiro, Nutella, ovo maltine. Aí cada 6 meses, aquele que não vendia tanto eu tirava e continuava todo mês. Eu fiquei 1 ano e meio lançando sabor novo, até definir 8 e ficar com eles no cardápio. E aí fomos fazendo isso aí. Aí eu fui para os Estados Unidos essa última vez, que eu casei, voltei. E a gente falou, agora tá eu e a esposa mexendo com isso. A margem de lucro dela é boa, só que o ticket é baixo. Eu vendo lá em Cascavel de 8 a 10 reais o pão de mel. Então, assim, para você ter um negócio para manter eu e ela, tava muito baixo. A gente começou o negócio de camiseta. A gente deixa esse aqui em paralelo, é uma outra fonte de renda. E as camisetas tá dando um ticket mais alto, então a gente tá com as camisetas também. Muito bom. Então, essa foi a história mais ou menos da criação do pão de mel e dessas logísticas todas em cima aí. Aí eu trouxe. Não, mas é legal demais de como que surgiu. Que legal. Nossa, que então isso. fica aqui, ó, mais um jabazinho. Doce Paixão, @Doce Paixão Congonhas. Pessoal aqui de Belo Horizonte, aqui que estiver aqui, ou estiver passando pela região, não deixe de comprar e provar o pão de mel. O pessoal que não é tão sortudo igual a gente que ganhou. Que pra poder ganhou, né? provar. Tá aí o Instagram, então. E tem o telefone também, ó. Código 31 98745 5293. 93. Isso aí, já o telefone dela direto lá pra vocês já encomendar o que vocês quiserem lá. Pô, legal Ótimo, demais. valeu. Então, meus irmãos, foi mais um episódio do nosso Extracapitular Tem um recado podcast. antes de você terminar. Sim. Resta alguma pergunta igual? Vou perguntar. Os irmãos que quiserem participar, que quiserem encomendar o seu pão de mel, Exatamente. entre no @DemoleAlumni Brasil lá, mande sua dúvida, sua sugestão, qual tema você quer ver aqui no nosso podcast, nos nossos próximos episódios, nesta última temporada desta gestão, né? Espero aí que o irmão Adilson mantenha esse projeto, né? O estúdio está aqui à disposição, a gente está à disposição também. O Igor está à disposição, mais o Igor do que eu, né? Mas claro. ele está à disposição. Aproveitando, deixar um recado, ó, deixar um abraço aí para nossa diretoria executiva da Alumni Brasil, em especial o irmão Adilson, nosso irmão Vitor Regis, o Vinícius, Alberto, nosso irmão Diego, agora o nosso irmão Russo e agora o nosso novo secretário de assistência social, nosso irmão Fabrício Mangia Marques, que substitui aí nosso irmão Rainer, que vai ser o próximo presidente da Alumni lá do Mato Grosso, e desejo sucesso a ele. Agradecer mais uma vez o nosso querido irmão Gustavo Cordaço, um amigo de longa data, que aceitou esse convite para estar aqui com a gente hoje, falando um pouquinho da sua experiência, falando um pouquinho sobre empreendedorismo. Assistam esse episódio e assistam os demais também. A gente tem alguns episódios aí que a gente fala um pouquinho sobre finanças, a gente fala sobre dica de emprego, que linka com esse tema, linka bem com esse tema. Então, entra lá no nosso Instagram, entra lá no YouTube, no Spotify, na sua plataforma preferida aí de podcast, procure pelo Extracapitular, que você vai ver os episódios anteriores aí. Era o que eu tinha. Resta algum assunto a ser tratado neste podcast? Resta. Meu irmão Paulo Júnior, presida da Alumni Brasil, meu irmão Cordaço, nosso convidado de hoje. Primeiro de tudo, anunciar um novo membro da equipe do Extracapitular, que entra aí para ajudar o nosso Super Léo aí
com as edições. Rodrigo Bartolo, que está começando aí em 2023, fazendo as nossas edições de cortes, porque agora a gente tem TikTok também. Ah, isso, vai aparecer o nosso No arroba canal. aí no TikTok. E o TikTok tem o foco aí em colocar essas pílulas de conteúdo do Extra Capitular e também de outras coisas da Alumni, mas do Extra Capitular com... a gente fala coisas muito interessantes, apesar das brincadeiras também, a gente Sim, tem muito sim. conteúdo. Então a gente separa um pouquinho pro pessoal ver ali também enquanto estiver navegando TikTok. Então é o arroba que todo mundo já sabe, arroba Demolei Alumni Brasil. Isso aí, aí. PJ. Então é isso, é isso que eu tinha. Então, tá bom. Transmissão encerrada. Valeu!